Imagina viver em um mundo onde a magia resolve tudo, onde um simples desenho pode erguer uma casa ou transformar trabalho pesado em milagre. Parece perfeito, mas tu já parou para pensar o que acontece quando algo assim dá errado? Porque nesse mundo a magia não é um direito, é um privilégio guardado por uma elite. E aprender não te torna livre, te torna responsável. E aqui um erro no traço não é falha de iniciante, é um crime mortal. E quase sempre, quem paga o preço não é quem errou, é alguém inocente por perto. Buenas, vivente! Aqui, o Gaúcho, Sadi. E hoje a gente vai falar de Witch Hat Atelier, uma obra que não chega explodindo, mas que te prende justamente porque quanto mais tu entende esse mundo, mais tu percebe que a magia aqui não é um presente, é um risco constante que muda completamente quando tu entende como esse sistema realmente funciona. E antes de a gente entrar nisso, me diga uma coisa: tu prefere um sistema onde o poder já nasce com a pessoa ou esse aqui, onde qualquer um pode aprender, mas um erro mínimo pode custar tudo? Quero ver esse dilema aqui nos comentários. E também lhes convido para se inscrever se não é inscrito, ativar o sininho, deixar aquele like caprichado. Ajuda muito a assistência da Quá. E, quando a história vai começar mesmo, ela brinca diretamente com a tua expectativa. Porque tudo indica que tu vai acompanhar mais uma jornada clássica de aprendizado. Só que a narrativa segura esse caminho. E, em vez de te entregar a evolução rápida, ela te apresenta a Coco, uma guria comum, filha de costureira, curiosa que só, e completamente despreparada para o mundo onde acabou de entrar. E é justamente através dela que tu começa a entender por que esse mundo não funciona como parece. E isso acontece porque a Coco não é especial. Ela não nasce com talento, nem com destino grandioso. Ela representa a curiosidade de alguém que vê algo bonito e quer tentar entender como que aquilo funciona, mas sem ter a real noção das regras que sustentam tudo aquilo. E o mais importante é que ela não erra por rebeldia ou desafio. Ela erra porque quer aprender. E nesse mundo, essa diferença muda completamente o peso das coisas. E é quando a obra revela como a magia funciona. E é aqui que tudo ganha um novo significado. Porque, diferente do que a gente está acostumado, a magia não é falada, nem invocada. Ela é desenhada. E funcionando como uma linguagem estruturada, quase como um código que precisa ser escrito corretamente para produzir um efeito, onde cada símbolo, cada linha e cada círculo carrega uma função específica. E no momento em que esse círculo é fechado, não existe margem para erro ou correção. A magia simplesmente acontece, independentemente de tu ter entendido completamente o que estava fazendo. E é exatamente isso que torna tudo ainda mais perigoso do que parece no começo. E é justamente a ausência desse ponto de retorno que transforma o sistema em algo tão instável. Porque um erro no traço não é detalhe visual, mas uma distorção real daquilo que deveria acontecer. É por isso a magia não é limitada por fraqueza, mas por necessidade, já que esse tipo de poder livre significaria, e já significou, um monte de consequências, guerras, confusões.
Então, por isso que eles reduziram quem tem acesso. A elite reduziu isso. O Conselho de Magos, para tentar conter os imprevisíveis e as consequências totais que o tempo todo. E por isso que a magia não é limitada por fraqueza, mas por necessidade, já que deixar esse tipo de poder livre significaria aceitar consequências imprevisíveis o tempo todo. Esse peso se aprofunda ainda mais quando a obra mostra que a magia não vem apenas dos magos, mas do próprio mundo, já que a tinta utilizada nos feitiços é extraída das árvores prateadas, especificamente dos galhos mortos, que, por si só, já são venenosos para a natureza ao redor deles, criando uma excelentíssima construção e muito poderosa, porque aquilo que permite criar também carrega a destruição, mostrando que esse poder nunca poderia ter sido livre. Consegue imaginar isso? Isso deixa bem claro que a magia não é algo isolado ou neutro, mas parte de um ecossistema muito maior que precisa de equilíbrio. E quando tu percebe isso, o controle deixa de parecer opressão e passa a fazer sentido na forma de conter algo que, se mal utilizado, pode sair completamente do controle. É justamente nesse ponto que a história começa a revelar seu verdadeiro conflito. Porque quando tu percebe que a magia precisa ser controlada, a pergunta inevitável surge. E a resposta vem de um jeito que não dá mais para voltar atrás, já que ela aparece através da Coco, que não buscou o poder por ambição, mas por curiosidade, o que torna tudo ainda mais trágico. Porque nesse mundo, a curiosidade não é virtude, é risco. E risco, inevitavelmente, gera consequência, criando uma relação direta entre intenção, erro e impacto que acompanha toda a narrativa. E dentro do ateliê, esse conflito deixa de ser teórico e passa a ser vivido no cotidiano das aprendizes, onde cada uma representa uma forma de lidar com o peso da magia, já que a Agatha carrega uma visão mais rígida, moldado por tradições e exigências, onde o erro não faz parte do processo, mas representa uma falha. Já a Tétia segue o caminho oposto, trazendo a leveza, a conversa e uma energia que mantém o grupo unido, mesmo quando tudo deveria desmoronar. A Tétia é aquela amiga que tu gostaria de ter sempre. Fala muito, tu quer mandar ela ficar quieta, quer ficar brabo com ela, mas não consegue. É uma querida. E a Rich assume uma postura mais silenciosa. Alguém que entende o que está acontecendo antes de reagir, oferecendo equilíbrio sem impor julgamento, construindo uma dinâmica que funciona até o momento em que o erro deixa de ser teoria. Quando a situação foge do controle, as gurias caem em uma armadilha dos chapéus com aba. Não, os gaúchos não têm nada a ver com isso. Sendo lançadas dentro de um labirinto, diante de um dragão. É exatamente aqui que tudo começa a dar errado. Porque a teoria construída até então perde o espaço para a realidade, já que naquele momento não existe mais aprendizagem gradual, nem margem para erro controlado, existindo somente a sobrevivência. E é nesse cenário que a Coco, movida pelo desespero, tenta ajudar, mas justamente por não compreender totalmente o sistema, acaba interferindo de forma negativa em um feitiço de fuga, o que desencadeia a reação explosiva da Agatha.
trazendo à tona não apenas a situação atual, mas toda a culpa acumulada desde o início. A Agatha lança uma sequência de palavras. Contigo é tudo sem querer. Fazer erros é sem querer. Causar desastres é sem querer. Nos trazer para cá é sem querer. Petrificar tua mãe também é sem querer? A Coco já estava com essas perguntas internas. Mas, com a explosão da Agatha, tudo piora. E o momento mais pesado não está no grito, mas no silêncio que vem logo depois. Quando a Tétia, que simplesmente sempre sustentou o clima leve do grupo, se cala. O ambiente muda completamente. E esse silêncio carrega frustração, medo, criando uma ruptura emocional mais forte que qualquer palavra poderia causar, revelando que a crueldade não depende da idade, mas do estado emocional, já que o medo remove qualquer filtro. E enquanto isso, a ausência do nosso mestre deixa de parecer só um acaso e passa a ter peso na história, porque o mestre até então, o grande professor Kifrey, que até então era o Porto Seguro, se mostra muito mais complexo e talvez mais perigoso do que parecia no início. Ao quebrar a regra de apagar a memória da Coco, ele não age por compaixão, mas também por interesse, já que ela é a única pista que liga ele aos chapéus com aba, o que coloca o personagem em um lugar desconfortável, onde ele protege, mas ao mesmo tempo também usa. E é justamente aí que o erro aparece. Porque, enquanto ele estava focado na própria curiosidade dentro da cidade mágica de Curn, mais especificamente na loja mágica, as alunas acabam expostas ao perigo real, mesmo que isso não tenha sido a intenção inicial dele. No fim, a ironia é simples e forte. O mago, tão poderoso que deveria ter tudo sob controle, acaba dependendo do animal inofensivo, a lagarta pincel, para tentar encontrar e salvar as gurias de uma situação que ele mesmo indiretamente ajudou a criar, pois a lagarta pincel é atraída pelo cheiro da tinta. Diante de tudo isso, minha gente, Witch Hat Atelier deixa claro que sua proposta vai muito além de ensinar a magia, porque o foco da obra está em discutir o limite, responsabilidade e as consequências de lidar com algo que não se entende completamente. E o contraste entre o visual leve e a densidade narrativa, essa reforça essa ideia ao mostrar que nem tudo que é bonito é seguro, levando uma dúvida permanece depois que a história avança. E talvez a resposta não seja tão confortável quanto parece. A magia foi escondida para proteger as pessoas, ou por medo do que elas fariam com ela? Agora quero te ouvir. Porque se tu tivesse a capacidade de mudar a realidade com um desenho, tu realmente teria coragem de arriscar, sabendo que um único erro pode custar tudo? Se essa reflexão te pegou, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Me conta aqui nos comentários, qual foi o momento que mais te marcou? Forte abraço, vivente! Até o próximo vídeo e cuidado com que tu desenhas, tchê!